Olá a todos, sejam bem-vindos ao Descobertas. Eu sou o Bruno Monteiro, desde criança que vejo, sinto e ouço pessoas que partilham. O Descobertas é um podcast inteiramente dedicado ao desenvolvimento espiritual, ao amor e autoconhecimento. Aqui irão ouvir sessões espíritas na íntegra, conversas com terapeutas e muita partilha. Caso gostem, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Olá a todos, bem-vindos ao 12º episódio de Descobertas. Hoje não estou aqui sozinho, estou com Catarina Batista, a pessoa que eu estou sempre a falar sobre ela aqui no Descobertas. E portanto estamos aqui duas pessoas adoentadas a tomar vitamina C, que é para termos energia, para lidar com o dia. Então, para já, Catarina, bem-vinda de novo ao Descobertas. Obrigada pelo convite. E então, porquê que eu chamei a Catarina? Porque existe muita questão aqui sobre o sistema. Então, a minha ideia é pôr-te a ti, uma antiga farmacêutica e que agora, entre tantas outras coisas, é profissional de constelações familiares, de alguma maneira a comentar sobre isto e a dizer qual é que é a tua ideia ou o ver das constelações perante isto. Portanto, temos aqui um problema e como é que seria bom, o que é que significa este problema e como é que ele seria resolvido. Entendes? Ok. Por exemplo, eu decidi lançar uma caixa de perguntas no Instagram e uma das primeiras perguntas que fizeram foi feita pela Red One e disse o seguinte: eu não sei o que são constelações familiares. Portanto, Catarina, o que são constelações familiares? Essa é uma pergunta interessante, que é... Eu costumo dizer que mais do que explicar o que são as constelações familiares, é importante nós vivermos um círculo de constelações familiares, porque as constelações familiares não é uma coisa que se acredita, é uma coisa que se vive, que se sente. Exato. Mas, para quem não sabe, é uma terapia varebe, ou seja, nós numa sessão podemos resolver uma questão, podemos ir à raiz de uma questão e trabalha com a base da fenomenologia, ou seja, a ciência dos fenómenos. Okay. E também tem por base os campos morfogenéticos, ou seja, o campo energético onde nós estamos, o campo energético da nossa família, onde está a informação toda do que aconteceu em gerações para trás. Essa informação fica neste campo de informação. Okay. E quando um representante entra neste campo, acede a essa informação. Então, esse representante, por fenómeno, por assim dizer, passa a sentir, a falar, a comportar-se, a ter emoções, como se fosse a pessoa que ele está a representar, que até pode já não estar cá. Exato. E as pessoas às vezes fazem aqui um bocadinho de confusão, porque não sabem exatamente como é que as constelações funcionam, com outro tipo de situações, como por exemplo as incorporações. Então, como é que eu explico que constelação não é incorporação, por exemplo? É que tu só incorporas espíritos, sim, pessoas vivas. Mas nós, da constelação, podemos representar uma casa, podemos representar uma doença, uma emoção, e isso não são espíritos. Exatamente, sim. Portanto, logo aqui nós conseguimos perceber... E por norma, incorporação, tu podes colocar aqui o exemplo de, por exemplo, o que é uma incorporação? Uma pessoa vai incorporar a tua casa, portanto, vai entrar na tua casa e tomar controlo de... nas constelações não é isso que acontece, portanto... Não, de todo. De todo, portanto, tudo certo, ok. E então, por já, muito obrigado pela explicação. Tenho um enorme amor por ti, tu sabes disso, e portanto tenho um enorme amor pelo que tu fazes. E é muito interessante. Eu adorava que houvesse duas Catarinas, uma que está ali a constelar e uma que estivesse junto a mim a ver tudo. Porque eu digo sempre que tu és tipo como se fosse uma mestre Yoda, ali sentada a observar tudo o que está a acontecer. E isto, na maior parte dos casos, nos grupos. O que é que te cativa mais? É os grupos ou o individual? Porque não é a mesma coisa. A energia é diferente. Eu no grupo tenho o suporte energético do grupo e tenho pessoas que vão ao serviço da constelação e
entram na constelação para serem representantes. Portanto, eu tenho muita informação. Da maneira como a pessoa se põe, da emoção que a pessoa tem, da postura que a pessoa ocupa no campo. Tudo isso são informações valiosas. E que nos ajudam a poder, no fundo, ir ajudando a própria constelação. E há bocado estavas a dizer, e é exatamente assim, eu estou ali para facilitar, eu não estou para complicar. Exato. Portanto, eu só estou ali para ajudar alguns movimentos. É já o processo. Exatamente. Tu és a pessoa que consegue ver as entrelinhas. Exato. Porquê? Porque o resultado de uma constelação é a imagem corrigida, por assim dizer, ressignificada de algo que aconteceu lá atrás e que está a influenciar a vida do meu cliente. Então, eu mexo o mínimo possível no campo, tento não ser assertiva, porque há muitos consteladores que são muito assertivos, que são muito impositores. Eu tento que os representantes experimentem outros locais do campo, outras posições, e se realmente aí se sentirem bem, às vezes basta passarem da direita para a esquerda de um outro representante e muda tudo. Muda tudo, sim. E eu levo que os representantes façam estes pequenos movimentos, estas pequenas experiências, e se sim, então, o cliente fica com aquela imagem e é esta consciência. Às vezes as pessoas vão para constelar e houve uma constelação anterior e quando chega a vez dela, ela diz: eu já tomei consciência do que está na origem deste meu problema. Então eu se calhar já nem preciso constelar. E está tudo certo. Porque consciência, ou melhor, a constelação é tomarmos consciência do que é que está na origem deste problema e podermos lá ir curar essa origem. Eu passava horas a falar sobre constelações. Porquê? Porque no momento em que eu te conheci, passa a expressão, e que as constelações meteram-se na minha vida, parece que foi uma bênção. E depois parece que eu estou a ver, durante as sessões, várias coisinhas tipo as entrelinhas, compreendes? Então, por exemplo, o facto de estarmos aqui a falar hoje, o que eu quero, de alguma maneira, perguntar-te é a importância que nós temos em respeitar o sistema. Porque, por exemplo, eu diariamente nas minhas sessões, quer individuais ou em grupo, existe um grande número de pessoas que não estão no seu lugar. Ok? Então, a minha ideia era, de uma maneira, eu falar-te de alguns episódios que aqui aconteceram para tentar entender. Por exemplo, no 5º episódio de Descobertas, tivemos a história da Cristiana. A Cristiana, ela é uma miúda que ela sente-se na obrigação de tomar conta do pai. Porquê? Porque o pai não é responsável. Então, o teu olhar como consteladora, o que é que isto diz? Uma filha sentir a necessidade de ele não é responsável, ele é isto, ele é aquilo, tem que ser tomar conta dele. O que é que isto diz? Diz-me, em primeira instância, que ela está fora do lugar dela. Ponto. E segundo, que eu às vezes pergunto a esse tipo de clientes é: com que idade é que o teu pai tinha quando tu nasceste? Tinha 27 ou tinha 30. Então, o que é que ele fez nesses 30 anos quando não existia a filha? Yeah. Ele viveu, ele uniu-se em amor à mãe da Cristiana para ela nascer. Exato. Então, mas parece que só começou a ter consciência ou ser responsável no momento em que a Cristiana aparece. Não. Isso é o ego da Cristiana. Exatamente. A falar. E às vezes também é o querer salvar o pai. Eu não tenho que salvar o pai. Ele tem que fazer o caminho dele. Eu posso ajudá-lo em algumas coisas que ele tenha mais dificuldade e que eu porque estudei ou qualquer coisa. Mas e mesmo que eu tenha um curso superior e o meu pai não tenha, eu não sou superior ao meu pai. Claramente. Porque o meu pai veio antes de mim, fez a vida dele até eu nascer e, portanto, ele é sempre o grande. Pode precisar de mim para determinadas circunstâncias, então ele pede-me. E eu ajudo com aquilo que eu sei e que eu aprendi. Mas o que acontece aqui muito neste caso é, de um lado tu tens a mãe, do outro tu tens a Cristiana e em baixo tens o pai. Portanto, a Cristiana trocou. Então, quando a Cristiana se acha, no fundo, desde o princípio estamos a falar do mesmo,
Quando a cristiana se advoga maior que o pai, está no fundo a achar que o pai não consegue, é incompetente, e não é. Então há aqui uma troca de lugares no sistema. Estas trocas de ordem vão dar origem a um emaranhamento. Vão dar origem a uma desordem na família. E as desordens na família vão ser corrigidas mais à frente, em gerações posteriores, na geração dos filhos da cristiana ou dos netos da cristiana, quando alguém, até pode ser um filho da cristiana, quando o filho da cristiana achar que vai ter que fazer o papel da mãe porque a mãe é incompetente ou irresponsável em alguma coisa. Portanto, vai estar por lealdade. Então vamos andar aqui por lealdades, a trocar de papéis, a trocar de ordem, e isto faz com que o nosso sistema adoeça. Com que apareçam doenças mais tarde no nosso sistema. E até que ponto é que isto também afeta na vida amorosa cristiana? Claro, então, imagina... Ela está... imagina que se ela se coloca ao lado da mãe, no lugar do pai, não é? Que no fundo é o que ele está a fazer, ela energeticamente é como se estivesse casada com o pai, com a mãe. Pois. Então, como é que ela vai encontrar um companheiro? Porque o lugar do companheiro está ocupado. Exatamente, sim. Está a ver? É por isso que eu adoro constelações. É por isso, porque uma pessoa fica what the fuck, mind blown. É muito interessante. No episódio 6 do Descobertas, tivemos o caso da Teresa Costa. Acontece que nesse episódio descobrimos que ela não vinha sozinha no útero, vinha com uma irmã. E durante anos a Teresa sentia que faltava algo. Pode explicar isto? E porque é que porque no fundo da questão existe uma irmã que durante décadas não foi vista nem honrada. E isto afeta o nosso sistema também. Sim. Todos aqueles que são excluídos, e podem ser excluídos intencionalmente ou serem excluídos porque nós não sabemos realmente que eles existiram, não é? Eles fazem parte. Portanto, todas as crianças que foram abortadas de forma espontânea, às vezes nem a mãe tem conhecimento. O gêmeo evanescente, que no fundo é aquilo que nós estamos aqui a falar, ele existiu, ele veio, agora não chegou à vida. Então, mesmo não tendo chegado à vida, ele existiu. E só por ter existido, tem o lugar dele na família. Então, muitas pessoas andam a vida toda a sentir que lhes falta uma parte. Andam à procura de algo que lhes falta. E aquilo que lhes falta foi este irmão que veio com eles, assinou o contrato para virem juntos, e na realidade, a meio caminho, pronto, desistiu, era exatamente assim. Então, este gêmeo evanescente, este gêmeo que acaba por ser muitas vezes absorvido até pelo próprio corpo da mãe, ele faz parte. Ele faz parte. E quando não é reconhecido, porque a maior parte das vezes, e antigamente então isso... não tínhamos maneira mesmo de saber, não é? Hoje em dia, com as ecografias cada vez mais cedo, isso já consegue ser diagnosticado precocemente, mas o gêmeo evanescente é um elemento da família e tem que ocupar o seu lugar. O seu lugar, sim. Não é? Porque senão, lá está, os excluídos, e no fundo, quando nós não assumimos que aquela pessoa, mesmo não tendo chegado à vida, faz parte, nós estamos a excluí-la. Os excluídos, a única coisa que querem é ser incluídos. É fazerem parte. Fazerem parte. Então, das coisas mais maravilhosas que eu assisto nas constelações é quando eles se fazem presentes. Não é? Uma mãe perdeu uma criança e não sabe. Então, nós colocamos um representante e aquela pessoa esquece tudo que está à sua volta e olha insistentemente para o chão. Então, houve ali algo que foi perdido. Então, quando nós pomos, por exemplo, um coração à frente daquela pessoa, é uma alegria imensa. É como se ela tivesse encontrado algo que tinha perdido.
E que às vezes nem sabe explicar o que é. E quando eu ponho, por exemplo, um coração, a pessoa apanha o coração como se fosse um bebê. E não quer largar por nada, porque andou anos à procura daquela criança. Exatamente, sim. Então, aquela criança, a única coisa que quer fazer, é, eu quero é ser incluída, eu quero ser vista. Tu estás a comover-te porque isto toca-te? Todas estas histórias me tocam, não é? Porque são histórias de muito amor e poder ajudar estas pessoas é muito gratificante. Eu volto a dizer, eu adorava que houvessem duas Catarinas. Uma que estivesse a constelar e outra que estivesse do lado de cá a ver. Porque é maravilhoso, é puramente maravilhoso. Vamos então agora a outro caso. Recentemente, no 10º episódio, enquanto que estou a dizer isto, temos o Dudu aqui em cima da mesa, está tudo certo. No 10º episódio conhecemos então a história da Marina. E basicamente a Marina resume-se a uma expressão: síndrome de super-herói. A Marina é aquela pessoa que tem uma família muito volumosa. Para já é muito curioso que o número de filhos que a avó materna tinha é igual ao número de filhos que ela tem. Portanto, parece que há ali uma questão de lealdade. Mas depois, esta mulher sente a necessidade de proteger toda a gente e de salvar toda a gente. Portanto, consegue explicar o que é que as constelações dizem do síndrome de super-herói? Olha, o síndrome de super-herói faz parte de um triângulo, por assim dizer, em que nós temos vítimas, abusadores e salvadores. Okay. Então o super-herói é o salvador que quer salvar toda a gente. Muito provavelmente, eu arrisco-me a dizer que todos nós passamos por um destes vértices deste triângulo. Há alturas e vidas em que nós já fomos abusadores. Há vidas em que nós somos vítimas. E depois há vidas que nós vimos como super-heróis. Então queremos salvar toda a gente. E na realidade nós temos que nos salvar a nós. Exato. Então, o síndrome do super-herói às vezes é uma capa que nós utilizamos para não olhar para as nossas cenas, ok? Para aquilo que nos faz doer. É o típico que eu depois trato de mim. Primeiro trato deles, mas depois Sim, exatamente. É varrer para debaixo do tapete. Nem mais. É isso mesmo. Então, eu sou o super-herói, eu vou salvar a minha mãe, eu vou salvar o meu pai, eu vou salvar os meus irmãos, eu vou fazer, enfim. Isto, agora e não olhamos para nós. Isso não é? de falar, eu percebi que isto foi o que o super-herói foi o que me fez também explorar isto. O super-herói também foi o que te fez explorar isto, as constelações. Exatamente. Porque uma das coisas que tu dizes, e tu dizes sempre isto, é: tu foste para o Brasil tirar o curso de constelações e logo no primeiro dia do curso arrependes-te de ter ido porque descobriste que não conseguias salvar a tua família. Eu não me arrependi, eu percebi que tinha perdido basicamente a viagem, não é? Porque a minha intenção grande era salvar a minha mãe. E percebo que ela tem que fazer o caminho dela. Eu não a posso salvar. Eu, se estiver no meu lugar, não a posso salvar. Não. Ok? Então, acho que todos nós, terapeutas, temos um bocadinho esse síndrome, às vezes, do super-herói. Claro. Não é? Pronto. Então... Por todos nós, já fomos os outcasts. Claro. Nós já fomos os puxados para o canto. Até que de uma maneira nós conseguimos perceber que o que nos está a empurrar para o canto não é a firmeza, não é o tens que, é a dor e a insegurança do outro. Então no momento em que nós apanhamos aquela brecha e conseguimos entender que, oi, espera aí. Então de facto a pessoa está a empurrar para o canto, não porque ela quer, mas é porque é a maneira dela
cooperar com o próprio dor. Então tu aí já consegues salvar. Então, salvas uma, salvas duas, salvas três e depois causa este... É como se, por exemplo, uma pessoa que nunca é ouvida na família, mas no momento em que salva um, salva dois, salva três, ou ajuda um, ajuda três, começa a ser ouvida. E conscientemente vai achar que, espera, então esta é a minha missão. Claro. Se eu continuar a fazer isto, então pronto, então sou alguém desta família. E é muito curioso quando eu percebo... a minha primeira constelação no Brasil foi exatamente eu perceber que eu tenho que ocupar o meu lugar e eu não posso continuar a ser mãe da minha mãe, porque no fundo foi o que ela fez com a minha avó, ou o que a minha avó fez com a minha avó, porque isto tudo depois é um jogo. Nós entramos no jogo porque também não temos esta consciência, não é? Pronto. Mas quando temos consciência e no jogo, então eu vou ocupar o meu lugar, porque eu ocupar o meu lugar, a minha mãe ocupa o lugar dela e a minha avó ocupa o lugar dela, não é? Pronto. Percebo que, ok, eu vou fazer o meu caminho, ela faz o dela, e é muito curioso como é que, cerca de 2 anos depois, o meu sistema, que estava todo embaralhado, emaranhado, se começa a compor. A minha mãe fez alguma constelação? Não, não fez. Nunca fiz, nem acredito em nada destas coisas. Está tudo certo. Agora, eu ao facilitar constelações de outros, vou curando em cada constelação um pedacinho do meu. Exato. Então, em algum ponto, eu fui curando aquilo que deu origem à confusão entre a minha mãe e o meu irmão. Então, ela nunca constelou, eu nunca constelei esse tema, porque não é um tema meu. Não podes constelar não também. É? Então, eu fui curando o sistema. E quanto mais pessoas do meu sistema ou do teu sistema participarem, mais rapidamente os nossos sistemas se curam. E o meu irmão mais novo participou em muitos... Enquanto que temos isto, temos o Dudu e a Cuca, portanto, 2 irmãos gatos, abofam com o outro. Portanto, enquanto estás a falar de irmãos a salvar irmãos, temos o Dudu... Que é mais velho que a Cuca. A invadir o espaço dela. Portanto, são gêmeos, mas ela é mais nova. Pronto, está tudo certo. Ok. Então, quando pessoas da mesma família participam em constelações, e o meu irmão Tiago participou em vários grupos que eu fiz, então o nosso sistema, o meu, que também é o dele, anda mais rápido, cura-se mais rápido, não é? Por só o facto de lá estares no campo, tu já estás a curar. Exatamente. Então, para mim, as constelações são fascinantes exatamente por isso. Porque nós podemos curar pontos do nosso sistema que nem sonhamos. Sim. E qualquer pessoa que assista, que participe, que coloque tema, que facilite, todos recebem cura em determinado ponto do seu sistema. Isso é muito interessante a dizer isso, porque eu recebi 2 perguntas que vão dizer o mesmo. Em que basicamente temos sempre que ter um tempo para resolver ou podemos ir de peito aberto e ver o que acontece? Portanto, quem não tem nenhuma questão ou preocupação pode ir a uma constelação? Pode não é necessário porque tens as pessoas que põem tema e as que estão, passa a expressão, ao serviço. Ao serviço. E podemos, e já tivemos também constelações, e tu estiveste lá também, em que há pessoas que estão um dia inteiro a assistir a constelações e não entram em nenhuma. Yeah. E, no entanto, o seu sistema recebeu cura na primeira constelação, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e por aí vai. Okay? Então é muito... Já para não falar que pode não entrar de forma direta, mas chora, mas comove-se e, portanto, a história do outro... Ou seja, aquela história está a reverberar, está a ressoar no sistema dele, não é? E é muito curioso. E depois às vezes a gente pergunta assim, então e é por acaso que eu entro nesta constelação? Não é por acaso. Não é. Quando nós às vezes vamos ver... Alguém me diz, eu estive a fazer de pai da Ana, não sei quem é a Ana agora, que, por exemplo, tinha problemas com álcool e o meu pai tinha problemas com álcool. Eu tive a fazer... Estás a ser empático para com o teu pai, porque estás a sentir o que o teu pai sentia. Então, eu estou a fazer de
bisavô de não sei de quem, que morreu de problemas respiratórios, e o meu bisavô morreu com problemas respiratórios. Então, e podem não ser exatamente os mesmos problemas, mas são do mesmo foro. Então, de alguma maneira, ao estar a reconhecê-lo, ao estar a acolhê-lo, tudo isto vai ajudando a que o nosso sistema fique cada vez mais limpo destes nós que estão a bloquear o amor a fluir na nossa vida e a fluir no nosso sistema. Agora vou pedir que comentes uma frase que apareceu assim do nada numa psicografia que fiz, em que os lá de cima disseram o seguinte: basta um pai não ensinar amor ao filho e gerações futuras, um filho irá matar por falta de amor. É assim. E esta história, isto aqui de alguma maneira foi também relacionado com o que aconteceu recentemente, de um homem que invadiu um centro ismaélico em Lisboa e matou 2 pessoas. Que de alguma maneira, portanto, o assassino passa a fazer parte do sistema, correto? O assassino passa a fazer parte do sistema, sim. E é muito curioso nós analisarmos essa questão de uma forma holística, de uma forma abrangente. Exato. Nós nas constelações não julgamos. Porquê? Porque nós já tivemos nas tais pontas do triângulo como abusadoras, como vítimas, como salvadores. Então, quando estas situações acontecem, eu penso sempre: o que é que aconteceu Para a pessoa. para chegarmos a este ponto? Ok? Até que ponto este homem tem lealdade para alguém que morreu no seu sistema? Como é que é a história familiar deste homem até ter chegado a Portugal, vindo fugir de uma guerra? Em que a mulher dele morreu na Grécia, no campo de concentração, portanto, tudo isto, e o filho também, portanto, tudo isto afeta. Claro que afeta. Porque ser refugiado já afeta. Exato. Ou seja, tu estás a fugir de uma massa de violência, ok? E esta massa de violência, e eu falo muitas vezes disto, acontece porque a maior parte de nós no mundo não somos capazes de equilibrar o que nos fazem mal. Isso é interessante. Eu recentemente li uma história que é o seguinte: tu se juntares no frasco, tu se juntares num frasco 50 formigas vermelhas, 50 formigas pretas, elas não vão saber quem é quem, não se vão atacar. Mas no momento em que tu abanas o jarro, ok, elas vão se sentir ameaçadas e vão-se começar a atacar e vão-se matar umas às outras. Elas começaram a matar-se umas às outras, não porque uma delas mordeu outra, mas porque tu abanaste o jarro. Então, muitas vezes, a guerra que existe não é entre A nem B, mas sim com o C que abanou o jarro. Então, isto é muito interessante, o facto que eu tenho uma guerra para... Portanto, existe toda uma guerra aqui, que não foi provocada por mim, mas eu tenho que sair daqui. Então, eu sou forçado a sair, ou ser forçado a sair. Existe logo todo o sentimento de eu não sou bem-vindo a lado nenhum. E depois existe o sentimento de revolta, o de ser abandonado para trás, e o de deixar tudo para trás, muito é isto. Agora, se pudesse explicar, isto para também terminarmos, como é que nós temos que aceitar a pessoa no nosso sistema, porque aí está, porque a pessoa, ao matar alguém da nossa família, faz parte do sistema. O que é que isso significa? Olha, é muito curioso porque a maior parte de nós acha que o nosso sistema familiar é os familiares de sangue. E em termos sistémicos, para as constelações, há mais pessoas no nosso sistema do que as pessoas de sangue. Então, se alguém do meu sistema abusa de alguém de um outro sistema,
se fica com algo que é do outro, ou seja, ganha vantagem, se mata, essas pessoas que agridem o meu sistema agride, né? Isto é bidirecional, vão passar a fazer parte do mesmo sistema, da mesma alma de família. Então, é muito curioso que, se nós pensarmos nisto, o assassino, quando mata alguém da minha família, não é? Este assassino passa a pertencer à minha família. E o que é que uma família diz do assassino? Chama-lhe todos os nomes do dicionário e não quer pensar naquela pessoa que agrediu e que matou aquele ente querido. Quer matá-lo também para... fazer justiça, não é? Então, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a excluir este elemento que é da nossa família. Então, isto dá mais uma desordem que mais à frente vai ter que ser corrigida. Então, é fácil fazer isto? Não é fácil. Tem que ser acolhido numa alma maior, num amor maior. E às vezes leva tempo. Estas coisas não são estalar o dedo e já está. Mas é possível. Bem, olha, é muito maravilhoso estar aqui a falar contigo. Uma das últimas perguntas que me fizeram foi: onde tirar um curso que seja de confiança? Ui, isso é uma grande responsabilidade. Eu neste momento já tenho o curso de constelações familiares com inscrições abertas. Portanto, quem estiver interessado pode entrar em contacto comigo através das redes sociais Catarina Rodrigues Batista. Na descrição do podcast vão estar todas as informações da Catarina. E é um curso que vai ter certificação pela GERT, portanto, acredito que isso também seja um voto de confiança para quem faz o curso. Exato. Olha, adoro-te muito. Muito obrigado por teres vindo aqui de novo. És a primeira pessoa que vem de novo ao Descobertas. E espero de alguma maneira que vocês que tenham ouvido também tenham entendido de alguma forma a importância do sistema, a importância em fazermos parte do sistema e de cumprirmos o nosso lugar. Agora, quando o episódio for para o ar, caso vocês queiram ir a alguma sessão de grupo, constelações em grupo, aliás, com a Catarina, basta entrar em contato ou comigo ou com a Catarina, porque é quase como se fosse o teu assistente, né? Portanto, para basicamente ver qual é que é, porque existem constelações sempre em vários sítios, portanto, em Azeitão, em Loures, portanto, aqui em casa também chega a haver uma vez ou outra. Portanto, é muito isto. Venham às constelações em grupo, que é maravilhoso. Venham às sessões em grupo, que é maravilhoso. E, portanto, é isto. Espero de alguma maneira que vocês tenham gostado e tenham uma excelente semana. Nós aqui, na companhia de Vitamina C. Portanto, é muito isto. Muito obrigado a ti e obrigado a todos. Nós vemos para a semana. Beijinhos. E assim terminamos o Descobertas de hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Para qualquer assunto relacionado com marcação de sessões, podem entrar em contato comigo via telefone 93 468 0034 ou pelo Instagram, o Bruno Monteiro. Encontramos-nos na próxima semana e não se esqueçam, a morte não existe. Até breve.